Hoje vamos apresentar vários tópicos sobre a SNOMED CT. Em primeiro lugar, iremos apresentar o que é a SNOMED CT. Depois, faremos uma breve introdução sobre a SNOMED Internacional e seguiremos para a apresentação de algumas características da SNOMED CT. Iremos discutir a forma como a SNOMED CT pode ser personalizada, falaremos sobre os benefícios da SNOMED CT e como podemos saber mais sobre a SNOMED CT. Portanto, comecemos sobre o que é a SNOMED CT. Nas últimas décadas, houve grandes desenvolvimentos nos sistemas de informação para que fossem ao encontro das necessidades de todos os profissionais de saúde no desempenho das suas tarefas diárias. O componente principal destes sistemas é o Registro de Saúde Eletrónico, que melhora a comunicação e aumenta a disponibilidade de informações clínicas relevantes e essenciais. Para que o Registro de Saúde Eletrónico funcione corretamente, é necessária a utilização de uma terminologia clínica atualizada e completa. Por ser a terminologia clínica mais completa em utilização no mundo, a implementação e adoção da SNOMED CT em sistemas de cuidados de saúde globalmente apresenta vários benefícios. Atualmente, a SNOMED CT é utilizada em mais de 80 países, estando este número em constante crescimento. O aumento da utilização da SNOMED CT a nível mundial está a mostrar as possibilidades e benefícios da SNOMED CT na melhoria da interoperabilidade e na partilha efetiva de informações clínicas. Vamos saber mais sobre a SNOMED CT. A SNOMED CT suporta o registro, recuperação, partilha e análise de dados clínicos. Como pode verificar neste diapositivo, as informações sobre cuidados de saúde são registadas no Registro de Saúde Eletrónico para variados fins, incluindo quando um doente é diagnosticado, quando um procedimento é realizado no doente, como uma operação, quando a medicação é prescrita e quando são pedidos exames específicos. Um utilizador do sistema não só exigiria a necessidade de registar tais dados, como também de, ao extrair, partilhar e analisar eficazmente. A SNOMED CT é uma terminologia clínica completa que foi desenvolvida para cumprir os requisitos deste utilizador. Ao longo deste tutorial, iremos analisar a forma como a SNOMED cumpre estes requisitos. A SNOMED CT não é apenas um sistema de codificação diagnóstico. De facto, este sistema abrange um largo espectro de significados clínicos relevantes para o registro em registros clínicos. Isto significa que o sistema também abrange outros tipos de descobertas clínicas, como sinais e sintomas. Inclui procedimentos cirúrgicos, terapêuticos e de diagnóstico. Inclui as observações que os médicos podem realizar. A SNOMED CT também inclui conteúdos que representam estruturas corporais, organismos, substâncias, produtos farmacêuticos, objetos físicos, forças físicas, espécimes e muitos outros tipos de informação que poderão necessitar de ser registados no Registro de Cuidados de Saúde. A SNOMED é uma terminologia global. O âmbito alargado da SNOMED CT reduz a necessidade de suportar vários sistemas de codificação incompatíveis e sobrepostos. Isto significa que a SNOMED CT pode ser implementada com uma terminologia comum para uma comunicação, extração e processamento consistentes nas especialidades clínicas e entre as instituições de cuidados de saúde ao nível local, nacional e internacional. A International Release tem atualmente mais de 350 mil conceitos únicos em 19 hierarquias de topo. O conteúdo da SNOMED CT pode ser atualizado com novos conceitos e alterações ou inativado em caso de conceitos já existentes. O sistema possui um mecanismo de histórico, um modelo de dados apenas tipo registro que acompanha todas as alterações realizadas a cada componente, assegurando uma rastreabilidade total. Originalmente, a SNOMED CT começou por ser lançada a cada 6 meses,
mas agora é lançada mais frequentemente para que a terminologia possa ser adaptada continuadamente à prática atual e acompanhar as mudanças no conhecimento médico. Pode utilizar-se no MedCT para o registro ao nível de detalhe exigido pelo médico ou pela especialidade. Portanto, podem ser captados vários níveis de detalhe relevantes para a fase do percurso clínico. Por exemplo, na primeira vista, poderá ser registado interação social reduzida e, após a conclusão da avaliação, poderá ser registado distúrbio do espectro do autismo. Isto permite uma análise a diferentes níveis. A SNOMED-CT foi desenvolvida a partir da experiência e conhecimento de terminologias clínicas anteriores. A SNOMED-CT foi lançada pela primeira vez em 2002 pelo Colégio Americano de Patologistas. O primeiro lançamento foi uma fusão de conteúdo das primeiras versões da SNOMED e dos códigos de leitura. A concepção da SNOMED-CT teve por base os requisitos do utilizador identificados, a experiência prática e os princípios científicos estabelecidos em artigos científicos revistos por especialistas. A SNOMED-CT foi adquirida pela International Health Terminology Standards Development Organization para o bem público em 2007. Em 2017, a International Health Terminology Standards Development Organization adotou o nome comercial de SNOMED Internacional. Em 1998, Dr. James Sinino publicou um artigo intitulado Desiderata for Controlled Clinical Vocabularies in the 21st Century, em que listou os 12 requisitos necessários para as terminologias clínicas futuras. Estes requisitos foram criados devido à necessidade de representar informação significativa de forma consistente, processável e permanente, permitindo ao mesmo tempo a melhoria e a audição contínuas. Um ano depois, os desideratos foram adotados como 12 dos 15 requisitos acordados para a criação do SNOMED-CT. Os outros requisitos estão relacionados com o âmbito internacional, suporte para tradução e aplicabilidade prática. A SNOMED-CT também possui uma concepção baseada na lógica descritiva. A SNOMED-CT não é apenas um sistema de codificação. Representa ideias clínicas estruturalmente com base no significado das mesmas. Para tal, utiliza relações de definição ligando diferentes componentes na SNOMED-CT. Esta estrutura tem por base um conjunto pré-definido de regras que utiliza a lógica descritiva. Estas relações lógicas permitem aos sistemas informáticos realizar o processamento dos dados codificados da SNOMED-CT com base em significados. Isto é útil por várias razões, incluindo o apoio a sistemas de alerta, protocolos, análise, apoio em decisões e ligação de conhecimentos. Contudo, não é apenas sobre o que acontece dentro dos sistemas informáticos. Como poderá ser do seu conhecimento, os profissionais de saúde podem referir-se a ideias clínicas por diferentes nomes, termos ou abreviaturas. A SNOMED-CT permite a utilização de vários termos legíveis para uma ideia clínica, podendo incluir vários idiomas. A forma como tudo isto se interliga, utilizando os componentes de conceitos, descrições e relações da SNOMED-CT apresentados neste diapositivo, será explicada posteriormente neste tutorial. A SNOMED-CT possui um conteúdo clinicamente relevante e com garantia de qualidade que é atualizado regularmente. A SNOMED Internacional assegura uma abordagem de qualidade à SNOMED através de utilização de pessoal especializado, incluindo autores experientes com formação clínica em vários domínios e especialistas técnicos que gerem o lançamento do produto e os processos de garantia de qualidade. Através também da publicação de orientações e material educativo. Por exemplo, diretrizes editoriais e de mapeamento,
Os processos utilizados incluem a validação automática de regras e a avaliação de padrões, e através da colaboração com grupos de especialistas da área, partes interessadas e outros organismos padronizados. A SNOMED internacional envolve-se em processos para levar a cabo um exame mais alargado em todas as hierarquias. Através da sua iniciativa qualitativa, é adotado um maior foco na correção de anomalias estruturais, bem como na modificação do conteúdo, resultando num maior nível de exatidão clínica. Existem mapas da SNOMED para várias normas internacionais. Aqui poderá encontrar alguns exemplos de mapas SNOMED-CT para as normas internacionais. A Classificação Internacional de Doenças, ICD-10, a Classificação Internacional de Doenças para Oncologia, ICD-O, e a Nomenclatura Global dos Dispositivos Médicos, GMVN. Estes mapas são lançados pela SNOMED Internacional e são criados por mapeadores especializados que possuem informação na origem e no alvo destes mapas. Também poderão ser mapeados códigos locais e texto livre para a SNOMED-CT, quando aplicável pelos detentores destes dados, em conformidade com as licenças de utilização. O mapeamento entre sistemas de codificação possui diversas vantagens, incluindo a possibilidade de pesquisa e análise entre domínios. Portanto, como pode verificar, a SNOMED-CT pode atuar como uma ponte entre sistemas de codificação. A SNOMED-CT pode ser configurada para cumprir requisitos específicos do utilizador. Por exemplo, poderá ser criada uma extensão nacional por um país membro que exija a criação de conteúdo nacional específico ou a adição de descrições num idioma específico. Isto já foi alcançado por muitos dos países membros da SNOMED Internacional. Um dos exemplos é a Austrália, que possui a sua própria extensão nacional, e a Suécia possui uma versão da SNOMED-CT no idioma sueco. O conteúdo publicado na SNOMED Internacional e o específico de cada país pode ser visualizado no browser da SNOMED-CT. A forma como as características da SNOMED-CT podem ser alargadas para cumprir requisitos específicos através de extensões, conjuntos de referência e preferências linguísticas, será brevemente abrangida posteriormente neste tutorial. Gostaria de falar agora brevemente sobre a SNOMED Internacional. A SNOMED Internacional é uma organização normativa sem fins lucrativos. Possui e mantém a SNOMED-CT em nome de e em parceria com os seus 42 países membros. A SNOMED Internacional é detida, regulada e foi fundada pelos seus países membros. A cota de cada membro tem por base a sua riqueza nacional. A SNOMED-CT é gratuita nos países membros. Existem cotas modestas para que possa utilizar a SNOMED-CT em países não membros. A visão da SNOMED Internacional para os próximos 5 anos é, em 2025, as terminologias clínicas serão utilizadas globalmente, o que irá resultar em melhores resultados sanitários e para o doente, apoiados por uma linguagem da saúde. Este diapositivo lista os membros atuais da SNOMED Internacional. Atualmente, existem 42 países membros. A filiação tem crescido consistentemente desde um grupo inicial de 9 membros e tem continuado a crescer com muitos mais países a expressar o seu grande interesse em juntar-se à organização. A SNOMED-CT é uma norma internacional que conta com milhares de horas de experiência clínica para o desenvolvimento e manutenção da norma. Uma terminologia clínica como esta seria praticamente impossível de replicar de forma rentável. Portanto, existe uma enorme vantagem em aproveitar este recurso existente. A filiação oferece vários benefícios. Por exemplo, os países membros gozam da utilização gratuita da SNOMED-CT e produtos relacionados. A filiação permite que os representantes dos países façam parte da Assembleia Geral
e que participem noutros encontros e fóruns. E, embora a SNOMED-CT seja uma norma internacional, os membros têm permissão para criar as suas próprias extensões e traduções nacionais da SNOMED-CT. É oferecida aos novos membros a integração gratuita. Adicionalmente, existem vários benefícios educacionais para os membros. Por exemplo, quem reside num país membro pode receber acesso a cursos gratuitos e 50% de desconto em certificações. É ainda oferecido aos países membros 2 registros para certificação gratuita por ano. Agora vamos falar sobre a concepção e as características da SNOMED-CT. Para aqueles que nunca foram introduzidos à SNOMED-CT, existem 3 componentes básicos que devem conhecer para perceber o básico sobre a SNOMED-CT. Estes componentes são os conceitos, as descrições e as relações. Em primeiro lugar, conceito. Um conceito é uma ideia clínica que possui um significado único e um identificador único. Portanto, neste exemplo, o médico está a pensar sobre esta ideia clínica, neste caso, um ataque cardíaco. Isto é o que chamamos de conceito, uma ideia clínica existente na ideia de um médico que possui um identificador único, que não pode ser alterado ao longo do tempo. Em seguida, expliquemos as descrições. As descrições são os termos legíveis associados a estas ideias clínicas. Na saúde, existem muitas vezes várias formas de dizer a mesma ideia clínica. Aqui temos o infarto do miocárdio, muitas vezes conhecido como ataque cardíaco ou infarto cardíaco. Portanto, existem várias formas de dizer a mesma ideia clínica. Estas descrições também poderiam estar em vários idiomas, desde que signifiquem a mesma ideia clínica. Existem 2 tipos principais de descrições. A primeira, o nome totalmente especificado, é a descrição que capta unicamente o significado da ideia clínica. Todas as outras descrições são conhecidas como sinónimos. As descrições também possuem um identificador único, como podem verificar. Tal como já foi mencionado, a SNOMED-CT abrange uma vasta gama de informações clínicas que podem ter de ser registadas num registro clínico. Este diapositivo apresenta as hierarquias de topo existentes na SNOMED-CT. Todos os conceitos da SNOMED-CT inserem-se numa destas hierarquias de topo. Estas hierarquias fornecem uma forma de organizar os conceitos da SNOMED-CT, pelo que é importante compreender a forma como isto é realizado. Este diapositivo apresenta a forma como os conceitos se interligam numa hierarquia com relações de subtipo. Aqui poderá verificar que o infarto do miocárdio possui uma relação com uma doença do miocárdio, o que significa que o infarto do miocárdio é um tipo de ou subtipo de doença do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio possui uma relação com uma infarto do miocárdio, o que significa que é um subtipo de infarto do miocárdio. Estes são muitas vezes descritos como conceitos pai e filho. No topo da hierarquia encontra-se o conceito raiz. Todos os conceitos são descendentes deste conceito. Todos os conceitos possuem pelo menos uma relação uma, podendo ter mais do que uma relação uma. Abaixo do conceito raiz encontram-se os conceitos da hierarquia de topo, neste caso, a descoberta clínica. Os conceitos tornam-se cada vez mais específicos à medida que descemos na hierarquia, com o conceito mais específico a encontrar-se na base. Portanto, são as relações que interligam os conceitos da SNOMED-CT, existindo diferentes tipos de relações. Em primeiro lugar, existe a relação uma, tal como ilustrado no diapositivo anterior, numa vista hierárquica. Vejamos o infarto do miocárdio mais detalhadamente. Este conceito possui 4 relações de uma para diferentes países. No contexto da estrutura da SNOMED-CT, o infarto do miocárdio é um tipo de doença cardíaca isquémica, um tipo de doença do miocárdio, um tipo de necrose do miocárdio
e um tipo de necrose em local anatómico. Estas várias relações de uma formam a chamada estrutura polihierárquica. Para além das relações uma, também existem outros tipos de relação, como as relações de atributo, que nos permitem especificar características únicas dos conceitos da SNOMED-CT. Estes tipos de relação de atributo ajudam-nos a definir o significado de um conceito. Portanto, neste caso em particular, temos o conceito de infarto do miocárdio, que possui uma relação de local de descoberta com a estrutura do miocárdio. Este conceito inclui-se na hierarquia de estrutura corporal. Cada relação é, na verdade, um triplo de três conceitos. Existe o conceito original, aquele que está a ser definido, neste caso, o infarto de miocárdio. Depois, existe o conceito de atributo, que neste caso é o local de descoberta. Este conceito ajuda-nos a saber qual o tipo de relação existente. E, finalmente, existe o valor de atributo, que neste caso é a estrutura do miocárdio. O infarto do miocárdio ainda possui outra relação de atributo. Este possui uma relação de morfologia associada com o infarto, um conceito da hierarquia da anomalia morfológica. A próxima característica que vos será apresentada é o modelo de conceito SNOMED-CT. O modelo de conceito define as regras sobre como os conceitos SNOMED-CT podem ser definidos. Assim, para cada atributo ou tipo de relação, como o local de descoberta, são definidos os conceitos de origem permitidos, apelidados de domínio, e os conceitos-alvo permitidos, os chamados espectro para o atributo. Portanto, se tivermos em conta o atributo local de descoberta, este atributo especifica o local no corpo afetado por uma doença ou condição. O domínio do local de descoberta é o conjunto de descobertas clínicas. Isto significa que o local de descoberta apenas pode ser aplicado a conceitos que sejam um subtipo de descoberta clínica. E o espectro de local de descoberta é o conjunto de estrutura corporal anatómica ou adquirida. Isto significa que o valor de um local de descoberta tem de ser um subtipo de estrutura corporal anatómica ou adquirida. Por exemplo, se considerarmos que a relação fratura óssea possui o local de descoberta estrutura óssea, esta relação satisfaz esta regra de modelo de conceito, porque fratura óssea, o conceito origem, é um subtipo de descoberta clínica e, portanto, no domínio correto, e estrutura óssea, que é o conceito valor ou alvo, é um subtipo de estrutura corporal anatómica ou adquirida e, portanto, no espectro correto. Como a SNOMED-CT utiliza a lógica descritiva, as relações entre os conceitos podem ser inferidas. Por exemplo, olhemos para a forma como a fratura do fémur está modelada na SNOMED-CT. Fratura do fémur é uma fratura de membro inferior. E fratura de membro inferior é uma fratura óssea. Fratura do fémur também pode ter relações inferidas, isto é, relações que não registadas, mas que, devido à definição lógica, podem ser inferidas. Portanto, pode ser inferido que fratura do fémur possui uma relação de uma com fratura óssea. Uma boa forma de pesquisar e de visualizar todos os conceitos, descrições e relações da SNOMED-CT é através da utilização do browser SNOMED-CT. Neste exemplo, é possível visualizar o conceito pneumonia viral, as suas descrições e o seu ID SNOMED-CT. Como pode verificar, o conceito possui dois conceitos PAI, a pneumonia infecciosa e a infecção respiratória viral inferior. Também é possível visualizar as relações de atributo da pneumonia viral, que são utilizadas para definir com mais pormenor o significado do conceito. O browser também mostra que a pneumonia viral possui 15 descendentes diretos, os filhos, que se traduzem em todos os tipos de pneumonia viral.
Alguns destes conceitos também possuem os seus próprios descendentes. O browser também permite a visualização de um conceito em forma de diagrama. Aqui é possível visualizar novamente o conceito pneumonia viral e todas as suas relações definidoras. Chegados aqui, já falámos sobre os três grandes: os conceitos, as descrições e as relações. Agora irei falar sobre as características da SNOMED CT, que nos permitem personalizar a SNOMED CT para que vá ao encontro de requisitos específicos. A próxima característica realmente útil da SNOMED CT que vale a pena perceber é a possibilidade de criar extensões. A International Release tem atualmente mais de 350 mil conceitos únicos em 19 hierarquias de topo, úteis em diversos países e sistemas de saúde. Contudo, a SNOMED foi desenvolvida para permitir a melhoria da International Edition através da adição de conteúdo adicional obrigatório para a utilização local, para ir ao encontro das necessidades dos países, especialidades e áreas do vendedor às empresas locais. Este conteúdo adicional é adicionado numa extensão SNOMED CT. As extensões podem incluir os dois componentes locais, ou seja, conceitos, relações ou descrições adicionais exigidos localmente e também conjuntos de referência locais, para definir subconjuntos locais, preferências linguísticas e mapas entre a SNOMED CT e os sistemas de codificação locais. Cada extensão deve ter pelo menos um nome de espaço autorizado, criado e gerido pela SNOMED Internacional. O nome de espaço é utilizado na criação de novos identificadores CT, numa extensão para assegurar que estes identificadores são únicos, local e globalmente. Existe um exemplo de um identificador de conceito de uma extensão. Os dígitos apresentados a vermelho são o identificador do nome de espaço, que ajuda a assegurar que estes identificadores de extensões locais são únicos a nível global. A próxima característica da SNOMED CT que vamos abordar é o conjunto de referência. Um conjunto de referência é um mecanismo para a representação de referências nos componentes da SNOMED CT, apoiando uma variedade de requisitos diferentes, incluindo definir um subconjunto de conceitos SNOMED CT. Isto pode servir para limitar a lista de pesquisa ou para validar dados. Um conjunto de referências pode ser usado para especificar as preferências linguísticas, indicando as descrições preferenciais e aceitáveis num dado dialeto, região ou contexto. Os conjuntos de referência também podem ser usados para definir a ordem de apresentação numa lista de pesquisa, para criar hierarquias de navegação alternativas, facilitando a entrada de dados, para criar hierarquias de agregação alternativas, apoiando a análise num caso específico, para adicionar notas sobre cada componente referenciado e para mapear os componentes SNOMED CT a partir de outro sistema de codificação. Nos próximos diapositivos, iremos abordar três das utilizações mais comuns nos conjuntos de referência: subconjuntos, preferências linguísticas e mapas. Um subconjunto é uma compilação de componentes para um fim específico. Aqui poderá visualizar um conjunto de três componentes descritivos e o seu respectivo termo na International Edition da SNOMED CT. Constipação comum, gripe e amigdalite, todos membros de um mesmo subconjunto. A tabela inferior apresenta a forma de representar este subconjunto como um conjunto de referência simples. Como pode verificar, o identificador para cada membro do subconjunto é aplicado como ID componente referenciado do conjunto de referência. Isto significa que os três conceitos representados pelo ID componente referenciado são todos membros do mesmo conjunto de referência simples. Este conjunto de referência é atualizado em versões e pode ser publicado para partilha com a comunidade em geral. Os subconjuntos podem ser usados para vários fins, incluindo pesquisa e entrada de dados. Restringir pesquisas a um conjunto de conceitos ou descrições.
especificar descrições para que surjam numa lista de opções, restringir a entrada de dados a um conjunto específico de conceitos, modelo de informação e comunicações, especificar conjuntos de valor para determinados itens de dados, e na extração e análise de dados, especificar critérios de consulta. Outras utilizações. Os subconjuntos podem ser utilizados para qualquer fim que exija a inclusão ou exclusão seletiva de conjuntos específicos de componentes. Agora, iremos abordar as duas formas em que um subconjunto pode ser representado, em extensão e em intensidade. Em primeiro lugar, se a definição de um subconjunto é em extensão, isto significa que a sua filiação é definida por enumeração, ou, por outras palavras, através da listagem de cada membro, como no exemplo no diapositivo, com diferentes aparências do doente. Os subconjuntos definidos em extensão de componentes SNOMED-CT consistem numa lista de identificadores de componentes SNOMED-CT. A maioria dos subconjuntos SNOMED-CT são definidos em extensão, utilizando conjuntos de referência simples. Os conjuntos de referência também podem ser utilizados para especificar subconjuntos em intensidade. Se a definição de um subconjunto é em intensidade, isto significa que este é definido utilizando uma pesquisa, em que a filiação é calculada através da execução de tal pesquisa. Na SNOMED-CT, os conjuntos de referência com especificação de pesquisa podem ser usados para representar as definições em intensidade de subconjuntos dos componentes SNOMED-CT. Portanto, neste caso, a filiação é definida por um conjunto de regras e as regras são expressadas como uma pesquisa que calcula os membros do conjunto de referência. Nas pesquisas, é utilizada a SNOMED-CT's Expression Constraint Language, uma sintaxe formal para a representação de restrições de expressão na SNOMED-CT. Neste diapositivo, foi realizada uma pesquisa na SNOMED-CT's Expression Constraint Language. Os dados incluem todos os conceitos descendentes de distúrbios do pulmão, possui uma morfologia associada de edema. Utilizando esta pesquisa, poderá calcular uma lista de conceitos que cumprem estes critérios. Por exemplo, síndrome de desconforto respiratório agudo. Olhemos para as descrições e para as preferências linguísticas. Na SNOMED-CT, cada descrição possui informação adicional sobre o próprio tipo de descrição, se é um nome totalmente especificado ou um sinónimo. O nome totalmente especificado representa uma descrição única e ambígua de um significado de um conceito. O nome totalmente especificado não se destina a ser apresentado em registros clínicos. Destina-se, sim, a ser usado para distinguir o significado de cada conceito. Cada conceito apenas pode ter um nome totalmente especificado em cada idioma ou dialeto. Como pode verificar aqui, conceito com o nome totalmente especificado de infarto do miocárdio, distúrbio na publicação internacional, pode ter diferentes nomes totalmente especificados em diferentes conjuntos de referência linguísticos. Aqui destacamos os nomes totalmente especificados do conjunto de referência do idioma neerlandês e do conjunto de referência do idioma francês falado no Canadá. Um sinónimo representa um termo que pode ser utilizado para apresentar ou selecionar um conceito. Um conceito pode ter vários sinónimos. Isto permite aos utilizadores da SNOMED-CT utilizar os termos que preferirem para se referirem a um significado clínico específico. Aqui encontram-se ilustrados alguns dos sinónimos presentes na publicação internacional para este conceito, bem como o conjunto de referência do idioma neerlandês e o conjunto de referência do idioma francês falado no Canadá. Este diapositivo ilustra a forma como as descrições podem ser marcadas como preferenciais ou aceitáveis num idioma. Olhemos para o exemplo do conjunto de referência do idioma inglês falado nos Estados Unidos. Possui um nome totalmente especificado: infarto do miocárdio, distúrbio.
São ainda apresentados três dos sinónimos do conceito: infarto do miocárdio, ataque cardíaco e infarto cardíaco. Num conjunto de referência de um dado idioma, também é possível distinguir entre tipos de sinónimos. Um sinónimo pode ser marcado como preferencial, neste caso, infarto do miocárdio. Este sinónimo é conhecido como o termo preferencial, que se traduz numa palavra ou frase comumente utilizadas pelos médicos para nomear aquele conceito. Em cada idioma, dialeto ou contexto de utilização, um e apenas um sinónimo pode ser assinalado como preferencial. Qualquer outro sinónimo que seja válido num idioma, dialeto ou contexto de utilização pode ser assinalado como aceitável. Como pode verificar aqui, existem outras descrições que descrevem o mesmo conceito, se não mede CT. Podem ser assinaladas como preferenciais ou aceitáveis noutro idioma. Um mapa é uma ligação específica entre um sistema de codificação e outro sistema de codificação. Os mapas representam a relação entre os códigos de cada sistema de codificação envolvido, que podem ser sistemas de codificação simples, terminologias ou classificações. Este pode ser um mapa da SNOMED-CT para uma classificação ou um mapa de um sistema de codificação local para a SNOMED-CT para suportar uma atividade de migração de dados. Aqui está apresentado o exemplo de um mapa da SNOMED-CT para os códigos da oncologia e CDO. Este mapa, em particular, está representado como um mapa simples, 1 para 1. Contudo, também podem ser representados outro tipo de mapas, utilizando conjuntos de referência, o que permite a existência de informação adicional, tal como as regras de mapeamento e as diferentes correlações entre o mapa original e o mapa-alvo. Agora, pretendo fornecer-vos uma visão geral sobre o valor que a SNOMED-CT oferece aos vários intervenientes. O verdadeiro valor da SNOMED-CT apenas é reconhecido quando este está embutido num sistema informático. Regra geral, num sistema de informação clínica, numa plataforma de dados de saúde e análise ou numa solução de interoperabilidade. Por outro lado, estes mesmos sistemas também necessitam de terminologias como a SNOMED-CT para funcionar eficazmente. Se utilizado para estas soluções, a SNOMED-CT suporta a entrada e integração de dados, a partilha de informações clínicas, a análise do ponto de prestação de cuidados, a análise populacional, a análise de gestão e pode ainda ser utilizado para fins de investigação. Chave para esta discussão são os intervenientes específicos da SNOMED-CT e os principais grupos de intervenientes que obtêm valor da terminologia e da sua utilização em sistemas de informação clínica, plataformas de dados de saúde e soluções de interoperabilidade. Perceber a forma como os diferentes intervenientes obtêm valor da SNOMED-CT foi essencial para determinar as suas propostas de valor específicas. Os nossos intervenientes principais incluem os nossos membros, pacientes, cidadãos, prestadores de cuidados de saúde, investigadores e produtores de conhecimento, decisores políticos, fornecedores, implementadores e parceiros colaboradores. O primeiro grupo de intervenientes apresentados são os membros da SNOMED Internacional. Os membros da SNOMED Internacional podem ser uma agência de um governo nacional ou outros organismos, tais como uma corporação ou uma agência governamental regional, apoiados por uma autoridade governamental nacional adequada ao território que representa. Os membros possuem a licença nacional para a SNOMED-CT, tornando a terminologia clínica gratuita nos seus respectivos países. A licença nacional da SNOMED-CT permite aos membros assegurar a disponibilidade de informação clínica de elevada qualidade a todos os intervenientes, por exemplo, prestadores de cuidados de saúde, pacientes, decisores políticos, conforme o exigido. A SNOMED-CT é de fácil acesso e gratuito nos países membros para uma grande variedade de prestação de cuidados de saúde, gestão de sistemas e para fins de análise e investigação.
Os membros têm total acesso ao conjunto de produtos SNOMED CT, incluindo atualizações regulares, assistência de tradução ou localização, bem como formações e ferramentas para apoiar os implementadores locais. Por fim, os membros podem influenciar a futura direção da SNOMED CT ao estarem totalmente envolvidos nas atividades da SNOMED Internacional, pedindo e priorizando alterações ao produto SNOMED CT e interagindo com os outros países membros através de fóruns, expos e outros eventos. Depois, são os parceiros colaboradores da SNOMED Internacional que fornecem o melhor conhecimento clínico e soluções de classificação e interoperabilidade para aumentar o valor da SNOMED CT. A SNOMED Internacional trabalha com vários parceiros colaboradores para aperfeiçoar, ampliar e integrar o produto SNOMED CT com a sua própria experiência, sistemas de classificação e normas. E juntos criam a língua da saúde imensamente valorizada por todos os intervenientes. Os investigadores e produtores de conhecimento usam os dados dos sistemas de informação clínica e, através das plataformas de dados de saúde e análise com a SNOMED CT integrado, criam informação, evidências e conhecimento que são utilizados pelos decisores políticos, prestadores de cuidados de saúde, pacientes e outros intervenientes para as suas respectivas tomadas de decisão. Utilizando o poder único dos conceitos clínicos e definindo relações, a SNOMED CT ajuda os investigadores e produtores de conhecimento a integrar outros sistemas de classificação, criando rapidamente dados, informação, evidências e conhecimentos. Estes artefactos podem depois apoiar a análise do ponto de prestação de cuidados, da análise populacional e da análise de gestão, bem como ser investigados em benefício da tomada de decisão dos decisores políticos, dos prestadores de cuidados de saúde, dos pacientes e de outros intervenientes. A SNOMED CT também permite aos investigadores acelerar e publicar as suas investigações e acionar as suas descobertas. Em seguida, apresentamos os implementadores de sistemas de informação clínica e de plataformas de dados de saúde e análise, regra geral no contexto de organizações de cuidados de saúde. Os implementadores utilizam a SNOMED CT para assegurar que os decisores políticos, os prestadores de cuidados de saúde, os pacientes e outros intervenientes conseguem usar os dados clínicos de elevada qualidade para o cuidado dos pacientes, autocuidado, análise, investigação e para fins de gestão da tomada de decisões conforme adequado. A SNOMED permite aos implementadores a utilização da terminologia clínica mais completa e cientificamente validada disponível a nível mundial. Os implementadores trabalham em proximidade com os fornecedores e com os prestadores de cuidados de saúde para apoiar a adoção e utilização da SNOMED CT durante o uso de sistemas de informação clínica e plataformas de dados de saúde e análise. A SNOMED CT permite que os implementadores recolham dados de uma vez, reutilizando-os para diversos fins clínicos, analíticos e de investigação, e que apoiem as necessidades de informação de vários intervenientes, incluindo os prestadores de cuidados de saúde, os decisores políticos, os pacientes cidadãos e outros. De seguida, iremos apresentar os fornecedores de sistemas de informação clínica e ou de plataformas de dados de saúde e análise. Os fornecedores fornecem sistemas de informação clínica de ponta, plataformas de dados, análise e soluções de interoperabilidade para apoiar os prestadores de cuidados de saúde e os pacientes cidadãos durante a jornada do paciente, bem como os investigadores e produtores de conhecimento nas suas atividades de análise e investigação. A SNOMED CT ajuda os fornecedores a abrir mercados globais e aumentar o lucro através do aumento da qualidade e interoperabilidade da informação dos seus sistemas de informação clínica e plataformas de dados de saúde e análise. A SNOMED CT permite aos fornecedores implementar uma terminologia clínica estável, multilingue
e de qualidade garantida com um ciclo de publicação consistente que permite que os dados clínicos sejam inseridos uma vez e utilizados inúmeras vezes. A SNOMED CT permite aos fornecedores implementar uma terminologia clínica estável, multilingue e de qualidade garantida com um ciclo de publicação consistente que permite que os dados clínicos sejam inseridos uma vez e utilizados inúmeras vezes. A SNOMED CT permite que os fornecedores melhorem mais facilmente os seus produtos com características analíticas para que possam suportar o segmento de maior crescimento nos mercados de sistemas de informação clínica e de plataformas de dados de saúde e análise. Em seguida, apresentaremos os prestadores de cuidados de saúde que fornecem avaliações e intervenções clínicas ao longo da jornada do paciente para a obtenção de melhores resultados para o paciente. Desenvolvida por médicos, a SNOMED CT ajuda os prestadores de cuidados de saúde a aceder a uma fonte completa com informações e evidências sobre o paciente de elevada qualidade, melhorando os resultados para o paciente. Quando incluído em sistemas de informação clínica, com análise do ponto de prestação de cuidados e da população, a SNOMED CT melhora a qualidade e a atualidade dos dados clínicos que se encontram disponíveis para os prestadores de cuidados de saúde possam tomar decisões relacionadas com o tratamento do paciente. Adicionalmente, os prestadores de cuidados de saúde podem partilhar mais facilmente informações e documentos clínicos com a equipa de prestação de cuidados e com os pacientes, local e internacionalmente. Os pacientes e cidadãos também são um importante grupo de intervenientes no contexto da SNOMED CT. A SNOMED CT ajuda os pacientes e cidadãos a alcançar uma melhor saúde, estando a par do seu estado de saúde e das suas opções de autocuidado. Através de uma relação de tomada de decisões informada e colaborativa com os seus prestadores de cuidados de saúde, os pacientes também podem escolher as melhores opções de tratamento. Adicionalmente, os sistemas de informação clínica, com a inclusão da SNOMED CT, permitem que a informação clínica dos pacientes ou cidadãos seja partilhada num registro de saúde pessoal e visualizada pelo paciente para apoiar o empoderamento da informação do paciente. A partilha de informações do paciente com os seus prestadores de cuidados de saúde, o autocuidado do paciente e a portabilidade dos registros de saúde. Os decisores políticos dirigem e gerem os sistemas de cuidados de saúde. Podem melhorar os benefícios que os sistemas de informação clínica e as plataformas de dados com a inclusão da SNOMED oferecem. Utilizar a SNOMED CT acelera a análise de dados e o processo de tomada de decisões por parte dos decisores políticos. Decisões sobre financiamento, programas, serviços, procedimentos, tratamentos e utilização do sistema de saúde para que os resultados do paciente e o valor do sistema de saúde possam ser melhorados. Os decisores políticos dependem dos investigadores e produtores de conhecimento para realizar a análise populacional e de gestão e a investigação necessária para os apoiar, tomando decisões políticas e de gestão mais informadas. Vamos encerrar este tutorial explorando alguns dos recursos disponíveis para aqueles que procuram saber mais sobre a SNOMED CT. A SNOMED Internacional acolhe uma plataforma de e-learning em que oferece vários cursos formais orientados por terceiros ou por auto-orientação, bem como caminhos de aprendizagem que foram desenvolvidos para permitir que os estudantes possam personalizar a sua aprendizagem consoante as suas necessidades individuais. Os nossos cursos conferem-lhe conhecimento e competências sobre a SNOMED CT através de apresentações online, exercícios práticos, tarefas, tutoriais e avaliações. As pessoas que não conhecem a SNOMED CT ou que possuem um interesse geral neste produto podem estar interessadas em ingressar no curso inicial. Este curso oferece uma introdução a vários tópicos relacionados com a SNOMED CT, incluindo o porquê, o quê e o como da SNOMED CT. Temos também vários cursos avançados.
Curso de implementação que proporciona uma compreensão profunda dos conhecimentos e competências específicos da SNOMED-CT necessários à implementação de um sistema com a inclusão da SNOMED-CT. O curso pode ser iniciado a qualquer altura. O curso de criação nível 1 ensina os conhecimentos e competências necessárias à realização de tarefas de criação básicas na SNOMED-CT e prepara-o para o exame de certificação AL1. O curso de criação nível 2 ensina a realização de tarefas de criação avançadas na SNOMED-CT e prepara-o para o exame de certificação AL2. Estes cursos podem ser iniciados em março e em setembro. Por último, o curso de certificação de serviços de terminologia ensina os princípios de utilização do servidor de terminologia SNOMED-CT para a pesquisa e a extração de conteúdos SNOMED-CT. Em termos de caminhos e aprendizagem, temos SNOMED-CT para responsáveis pelo desenvolvimento, SNOMED-CT para analistas de dados e o caminho de aprendizagem específico para médicos. A biblioteca da SNOMED-CT é outra ferramenta que pode utilizar para saber mais sobre a adoção, criação, implementação, lançamento ou utilização da SNOMED-CT. Muitas das apresentações da e-learning supramencionadas têm por base documentos mais detalhados na nossa biblioteca. Os documentos na biblioteca encontram-se organizados por categoria. Por exemplo, temos resumos que, em geral, fornecem informação relevante a quem ainda não conhece a SNOMED-CT. Temos guias que oferecem orientações sobre tópicos específicos, tais como a utilização da análise de apoio SNOMED-CT e o guia de edição SNOMED-CT relevante para os criadores de conteúdo. Por último, temos especificações que tendem a fazer referência a documentos mais técnicos, conforme necessário, por exemplo, a especificação do ficheiro de lançamento ou a gramática composicional da SNOMED-CT. A biblioteca encontra-se numa plataforma online chamada Confluence, que fornece um mecanismo conveniente para navegar na biblioteca e rever os seus conteúdos. Para aqueles que preferem ler documentos offline, estes também se encontram disponíveis em formato PDF. A biblioteca de documentos pode ser localizada em snomed.org/doc. Aconselhamos a explorar este recurso gratuito. Para além da atualização e lançamento da SNOMED-CT, a SNOMED Internacional também fornece apoio à comunidade. Oferece a gestão das relações entre o cliente e o interveniente, programas de envolvimento de médicos e fornecedores, apoio colaborativo para os nossos membros e um website para todas as informações atualizadas e comunicações regulares. A SNOMED Internacional encoraja a colaboração com a comunidade internacional. Como se pode envolver? Através dos grupos. A organização fornece ambientes online para permitir a colaboração e comunicação que são particularmente relevantes para os grupos de consultoria de projetos e de referência. Existem grupos de referência clínica que fornecem um sistema que facilita a discussão entre os médicos, focado em especialidades médicas ou tópicos específicos e o diálogo entre os médicos e a SNOMED Internacional. Também temos um mercado de fornecedores, onde os fornecedores da SNOMED-CT podem trocar informações comerciais com possíveis compradores, uma parte importante do encorajamento e incentivo à adoção da SNOMED-CT. Também existem oportunidades para o envolvimento local através das organizações dos membros. Também pode participar em eventos. Para além da Expo, a SNOMED Internacional organiza 2 encontros comerciais por ano. Os webinars são frequentes. O Clinical Web Series é um conjunto de webinars em que os médicos que trabalham com a SNOMED-CT partilham as suas experiências reais. O Research Web Series é um conjunto de webinars apresentado por investigadores distintos da comunidade SNOMED-CT. E o Implementation Web Series tem por objetivo permitir a discussão sobre as melhores práticas de implementação e as perspectivas dos utilizadores sobre a implementação da SNOMED-CT. Os encontros da SNOMED Internacional podem ser encontrados no website Atividade Semanal. Por último, a SNOMED Internacional possui vários canais de comunicação, incluindo o website, e-mail de assistência técnica, Twitter e LinkedIn. Chegamos ao final do nosso tutorial.
Aqueles interessados em saber mais sobre a SNOMED CT ou sobre os tópicos explorados nesta apresentação deverão consultar os links fornecidos neste diapositivo. Em nome da SNOMED Internacional, agradecemos o tempo dispensado. Estamos disponíveis para quaisquer dúvidas ou comentários que possa ter. Obrigada.